6 meses vai. O que você falou? Ó, mais 6 meses. Dói. Dói. É por isso que nós nos matamos. Porque nós somos inconstantes, nós não ficamos na posição daquilo que Deus chamou. Deus te chamou para um corpo. Deus te ligou a uma igreja. Ah, mas eu sou da igreja universal, da igreja geral. Se você não consegue ficar nem 6 meses, se sempre você está pulando, além, irmão, da gente se matar espiritualmente, ainda a gente carrega um monte. Nos matamos. Corpo trabalha em sincronia. Muitas vezes nós, eu não bato bem, cara. Por isso que eu falei, a mensagem está batendo tudo em cima. Não, aquela irmã lá, deixa eu fazer de tudo para derrubar ela. Aquele irmão lá. Que isso, gente? Corpo de leve não se dilacera, porque dói. Nós somos uma igreja mútua, nós cuidamos uns dos outros. É isso que Cristo deixou. Mas não, hoje estamos acostumados que virou cinema. Não tem, vamos pular para outro. E assim vamos. E Deus está falando conosco essa noite. Aleluia. Ele não se agrada disso. Você vai morrer. Você não está entendendo. Você precisa entender que você anda na direção. É fácil a gente falar: meu tempo acabou. Pastor, o senhor está fazendo esse discurso porque tem pouca gente na igreja? Não. Porque alguém vai sair? Não. Só que eu não acredito que Deus tire alguém de um lugar. Eu não acredito que Deus tire alguém, missionário, de um lugar aonde há a presença dele, aonde a coisa é séria, aonde foi Deus que chamou e aonde ele é útil. Assim como eu acredito que Deus tire alguém, porque o orgulho e a soberba dele não deixa ele pedir perdão quando está errado. É muito mais fácil falar: meu Deus, quanto bom. Quando é que eu saio da igreja? Quando a contaminação contaminou o altar. O pecado entrou no altar. Pastor mentiroso, tchau. Pastor ladrão, tchau. Pastor que joga irmão contra irmão, tchau. Vai embora. Pastor que apoia adultério, pastor adúltero, tchau. Quando o pecado, sabe por que nós somos enganados? Porque nós não lemos a Bíblia. E quando escutamos o pastor, perdemos a mensagem depois de alguns dias. Sabe por quê? Porque nós não prestamos atenção, irmão. Temos que saber o que é anátema, o que é maldito em cima do altar. Hoje não. Hoje nós saímos da igreja, que era a igreja está sem graça, o ministério do louvor está fraquinho, agora tem um só. Você precisa entender quem foi que chamou você aqui. Quem foi que te chamou aqui? Quem foi que te levantou aqui? Quem? Deus. Quem? Deus. Daí vamos procurar os famosos profetas. Irmão, é engraçado. Sempre vai ter alguém dizendo para você: seu tempo acabou. Deus nunca falar para você que o seu tempo acabou. Aí está a diferença de conhecer, pastora Sozinha, a palavra e não conhecer a palavra. Porque aquele que não conhece a palavra é o Maria vai para as outras. Mas aquele que conhece a palavra, Deus fala dentro do coração
o pecado está em cima daquilo. Não precisa de revelação. Mostra para ele começa a enxergar. Aí Deus só confirma de novo, essa palavra é de Deus, porque é o que está acontecendo. Mas às vezes não está acontecendo nada, irmãos. Aí acabou o tempo, porque eu estou com raiva daquele irmão, ele fez alguma coisa para mim, eu vou embora. Ou eu estou chateado porque o pastor pegou eu no canto da igreja e malhou eu porque eu estava errado. Porque eu vou no banheiro toda hora ver celular. Agora eu pergunto para a igreja: julgue entre eu e a igreja. Eu estou errado em cobrar alguém? Não. Dessa forma, sim ou não? Não. Eu até liberei o celular aqui, né? Tem até internet dos irmãos. Mas isso não quer dizer que é para ficar vendo mensagem no WhatsApp, gente. Por exemplo, se tem alguém, eu tenho minha mãe lá, que é uma bombinha regosa. Se precisar, eu olho. Se você tem filho, tem alguma coisa desse sentido, mas eu tenho um compromisso. Tem gente aqui que larga, canta na hora do louvor e depois vai visitar, vai sair para lanchonete. O quê? Você quer que Deus receba isso? Não, é porque eu tenho um compromisso. O tempo de Deus, né? Nós conversamos sobre isso, né? O tempo de Deus nós usamos, mas o nosso tempo nós usamos. E depois, quando somos confrontados a fazer o que é certo, e aí que entra a função pastoral, porque ela te prepara para ser adorador, para agradar a Deus e morar no céu. Ah, não, a gente não quer ouvir, não. Acorda, gente. Você vai perder um monte de guerra. Eu não estou falando para um, para dois, eu estou falando para nós. Sabe por que eu estou de pé até hoje? Vai fazer 30 anos. Porque eu nunca desapeguei das Escrituras. Medita nela, dia ou noite. Glória a Deus. Eu vou usar mais 5 minutos, tá bom? E nós vamos parar. Irmão, o próximo tópico é o perigo. Eu sei que vocês queriam ouvir a pregação do pastor, está bombando, né? Mas não, hoje nós vamos trabalhar um pouco diferente. O perigo da comichão nos ouvidos. Sabe o que é comichão nos ouvidos? Setas do diabo e falácias de pessoas que não têm exemplo nenhum para se seguir. Você sabe o que eu descobri? Aqui, eu descobri uma coisa, as duras penas. Quando a gente vive uma ferida, a tendência nossa é querer que as outras pessoas também vivam. Sabe o que um separado tem o hábito de dizer para outra pessoa que está em crise no casamento? Separa, boba. Separa, boba. E ele pega como diz: quando eu me separei, foi um livramento. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido isso. Aleluia. Está repreendido isso. A palavra diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Sabe o que um crente, um desviado nômade, eu nem vou falar que é crente, faz para aqueles que estão no ministério? Sabe onde que ele fala? Quando você tem o primeiro problema, a gente acaba errando, ele vem no nosso ouvido: comichão, saia da igreja. Por quê? É o que ele é. Ninguém diz para você: olha, a palavra de Deus diz isso para você. E é isso que muito tem raiva de mim, porque eu pego mesmo. Eu vou lá, eu pego, eu aperto, mas eu amo vocês. Eu amo vocês. Só que o fato de eu amar não significa que eu vou me deixar ser manipulado. Se eu ver vocês conversando na hora do culto no fundo da igreja, eu vou lá, vou falar: você está errado. Porque na hora da adoração, não, mas é só uma exceção.
exceçãozinha. Deus mudou? Deus mudou? Deus mudou, José? Ele é imutável, ele não muda. Então o mesmo Deus que era, é e sempre será. É nós que estamos mudando. Nós estamos permitindo esse tipo de coisa aí. Cuidado com a comichão. Cuidado, você que está sentado na cabeça, tá? Ah, se eu fosse o pastor, eu não faria desse jeito, eu não queria desse jeito. Veja daquele jeito. Por que nós não temos coragem de tomar a frente? É tão engraçado isso, né? Eu paguei o preço do carro, depois de 10 anos, Patrícia. Eu fui lá no ministério que eu estava, que eu era, e pedi perdão para o meu pastor. Você entendeu? Por quê? Porque eu falei, irmão, eu só não contava para vocês. Quantas vezes sentado no banco eu dizia, está errado isso, tá bom? E quando eu me vi na frente, quando chegou o meu dia, o Senhor dizia assim para mim, era tão engraçado que eu via a voz assim, e aí, você vai fazer diferente? Era o mesmo assunto, só tinha mudado os personagens. Irmão, aprenda, não chegou a sua hora. Cuidado com esse pensamento, que muitas vezes nós pecamos a Deus, porque os nossos pensamentos, nós estamos na igreja, mas o nosso pensamento está lá fora. Deus está falando conosco. Cuidado com isso, tá? Ó, essas comissões, geralmente elas acontecem troca constante, tá? E geralmente 90% dessas trocas acontece quando o pastor ou a liderança te confronta. Ela te confronta. Ela nos confronta a sair do pecado e guardar, irmãos, a sã doutrina, que é a palavra, tá? Você quer ver? Pessoal, coloca aí Números 26:11. Esse é o Senhor. Para aqueles que acreditam no Deus bonzinho, misericordioso, hoje eu vim aqui jogar isso por terra. Não guardou as palavras, não obedeceu. Olha lá o que acontece. Mas os filhos de Corá, desculpa, eu passei para você errado. Espera aí. Não, pode dar continuidade, tá? Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e Demuel, a família dos vai embora, senão eu vou ficar ali. Isso. Esses são, na verdade, eu marquei errado aqui. Depois eu passo. Eu vou contar a história que fica mais fácil assim. Os irmãos procuram aí na Bíblia. A Bíblia vai dizer lá em Números que a família de Corá se levantou. E Corá pega 250 homens, desculpa, e eles tentam querer passar na frente, tomar a frente. Se levanta contra a liderança que está falando a verdade, porque eles não concordam. Porque o confronto estava doendo. Sabe o que eles fazem? Eles se levantam. A Bíblia diz assim, que Deus abre a terra e engole toda a família de Noé. Fogo desce do céu e consome eles. Então cuidado. Se você está sendo confrontado, louve a Deus por isso. Se tem alguém que está querendo te ensinar o caminho certo, para de querer ser você o pastor da sua vida. Aleluia. Você não tem estrutura para isso, porque se você estivesse, você não estaria sentado. Deus estaria te colocando para governar e dirigir o povo.
4 vai dizer assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão doutores para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Não concordo. Vai eu agora. Tá? Mudar de igreja, gente, porque pastor só pregou algo que te confrontou a mudar o seu estilo de vida, não é direção de Deus. Confrontou você a sair desse pecado, confrontou você a deixar as coisas do mundo, porque aquele que ama mais o mundo esquece de Deus. Não, isso não é direção de Deus. Pessoas que saem só porque tem a sua tribo, né? Eu tenho a minha tribo. Não é direção de Deus. Sabe como chama isso? Fuga. A verdade é: fuga, você está fugindo. A palavra de Deus, ela deve nos moldar. A palavra de Deus deve o quê? Nos moldar. Moldar a nós. E não nós moldarmos a igreja aos nossos caprichos. Eu me lembro de pessoas aqui que diziam assim: pastor, tira o culto de segunda-feira. Aí, não porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Depois eu fui ver o real significado. Sabe para que é? Para eu ter mais tempo, para ir para a academia, para eu ter mais tempo, para sair, para isso, para aquilo outro, para viajar. Isso é capricho, não. Bom seria que cada um de nós tivéssemos a semana inteira na presença de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Nem trabalhar você precisaria. Sem orar, Deus respondia. Está entendendo? Capricho. Queremos montar a igreja, não conseguimos mais sentar nem participar. É montar a igreja do jeito que eu acho. Eu já não pergunto mais para o pastor, o senhor vai estar precisando de mim? Não. Eu vou fazer se o senhor quiser. Obreiros escolhidos por Deus, que trabalham muito bem em outras igrejas, mas a igreja dele, se não for do jeito dele, ele não trabalha mais. Cuidado, gente. Cuidado. Não foi para isso que Deus te levantou. Eu sei que está pegando o diabo, que é o juízo, está pegando todos nós. Mas eu preciso vir aqui abrir os vossos olhos. Porque